Nós estamos nos aproximando do final da nossa reunião desta noite e é nosso prazer que todos os amigos permaneçam conosco até o final, pois dentro de alguns minutos mais estaremos terminando e certamente os amigos que aqui entraram já sentiram a presença de Deus. Nós contamos aos irmãos aqui, há pouco tempo, a respeito de um moço que assistia a uma das nossas reuniões, e aquele moço veio com um companheiro seu, e na hora do apelo, ele começou a chorar. Começou a chorar e veio à frente. Se entregou a Jesus, mas o seu companheiro não. E quando foram-se embora, lá fora o companheiro disse: você me envergonhou. Tantas moças, tantas senhoras, e você, um homem forte, novo, chorando na presença de tantas senhoras e tantas moças. Ele disse: mas é porque você não sentiu o que eu senti. É porque você não sentiu. Mas no domingo seguinte eles voltaram. E na hora do apelo, foi o outro que começou a chorar. Então o companheiro perguntou: o que é que está havendo com você? Ele disse: eu estou sentindo aquilo que você sentiu. É o Espírito de Deus falando ao coração do pecador. Meus amigos, assim como o diabo procura agradar os pecadores, atraí-los para o pecado, o Espírito Santo procura cada vez mais falar aos corações no sentido de trazer os pecadores a Jesus. E eu quero ler nestes últimos minutos poucos versículos do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é chamado o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele que Deus fez, depois assoprou em suas narinas o fôlego de vida. Mas o segundo Adão, Jesus, sempre existiu com o Pai. Mas Satanás, que derrubou o primeiro Adão, que fez com que o homem perdesse a comunhão com Deus, quando Jesus foi iniciar o seu ministério, então foi se deparar com o mesmo diabo que a Bíblia diz que é a antiga serpente. E Jesus então foi se encontrar com o diabo exclusivamente para ser tentado. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E na hora da fome, então o diabo se apresenta e faz a Jesus esta proposta: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Há muita gente, meus amigos, há muita gente que está brincando com o diabo.
brincando com o inimigo das nossas almas. Pessoas há que invocam os demônios, não sabem o mal que estão fazendo a si mesmas e o perigo que estão enfrentando. Ele então se apresenta a Jesus e lança o desafio: se tu és o Filho de Deus. Ele quis fazer dois males a Jesus ao mesmo tempo. Primeiro, implantar no coração de Jesus a dúvida se ele realmente era o Filho de Deus. E em segundo lugar, obedecer, aceitar a insinuação de Satanás, transformar as pedras em pães. Vejam os amigos que Jesus, o Filho de Deus, veio do céu. Ele disse: veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai. Os irmãos olhem cá para frente, irmãos. Não se pode falar no diabo porque ele fica aborrecido. Nós não temos nada com ele. Temos nada com ele. Temos com Jesus. E então o diabo lança esse desafio: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Manda que se tornem em pães. Os irmãos sabem que o diabo queria fazer o seguinte: ele queria que Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele queria que Jesus, além de se voltar para as coisas materiais, Jesus cuidasse de si mesmo primeiro. E Jesus disse que desceu do céu, não foi para fazer a sua vontade, foi para fazer a vontade do Pai, foi para fazer a vontade de Deus, foi para redimir os pecadores. E ele veio do céu, foi para fazer esse serviço. Mas o diabo, para obrigar Jesus a transformar pedra em pão, para obrigar Jesus a fazer a sua vontade, ele lançou esse desafio: se Jesus não transformasse as pedras em pães, então ele não estaria provando que é o Filho de Deus. Agora, os amigos sabem que o diabo é o pai da mentira. Ele não precisava de prova nenhuma. Ele não precisava de prova nenhuma de Jesus. Não precisava que Jesus provasse ser o Filho de Deus, não. Uma ocasião, Jesus expulsou os demônios que estavam numa pessoa, e os demônios começaram a gritar: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabem muito bem. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles sabem. Ele sabe que Jesus desceu do céu para esmagar a cabeça da serpente. Ele sabe disso. Ele sabe que nas mãos de Jesus está concentrado todo o poder. Todo o poder. O que é que Jesus não pode fazer? Os amigos sabem o que é que Jesus não pode fazer? Uma ocasião, um ateu chegou perto de um menino pobrezinho, simples, e o ateu chegou perto dele e disse assim: meu filho, eu te dou 2 laranjas para você me dizer onde Deus está agora. Ele disse: olha, eu dou 5 para o senhor dizer onde ele não está. Eu dou 5 para o senhor dizer onde ele não está. Deus está em toda parte, pode fazer tudo,
E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Somos um. E o diabo queria que Jesus então se voltasse para as coisas materiais e começasse a cuidar de si mesmo. E é esta, meus amigos, a situação do mundo. Os amigos observem pela Bíblia que antes do dilúvio, os maiores pecados da humanidade foram estes. Comer foi o primeiro maior pecado. O pecado coletivo no mundo. Primeiro foi comer. Depois beber. Depois casar e dar em casamento. Esses pecados. Mas será possível que isso é pecado? É. Quando a pessoa vive para isso. A Bíblia diz que para muitas pessoas o seu Deus é o ventre. Ele é que é o seu Deus. Eu ouvi há alguns anos passados um senhor dizer: agora eu vou entrar num restaurante e vou defender a pátria amada. É a barriga. A pátria amada. Para muita gente é a pátria amada. E defendê-la é a coisa principal na vida. E o diabo pensou que Jesus, com fome como ele estava, fosse obedecer à sua insinuação. Jesus nunca precisou provar ser o Filho de Deus. Nunca precisou provar. Ele é o Filho de Deus. E não precisa provas. Não precisa provas. Uma ocasião, Jesus conversando com a mulher samaritana, depois de algumas incompreensões da mulher, ela saiu e foi avisar que havia encontrado o profeta, um grande homem de Deus. E os samaritanos vieram. Jesus não apresentou identidade, não mostrou a eles nenhum documento, mas eles disseram à mulher: agora não é pelo que você diz não, mas nós mesmos estamos vendo. Estamos vendo. Então em Jesus nós sentimos na sua presença que Ele é o Filho de Deus. Ele não precisa provar ser o Filho de Deus. Mas o diabo gosta sempre de fazer isso, torcer as pessoas para as coisas materiais. Comer não é pecado. Alimentar não é pecado. Casar não é pecado. Mas quem vive exclusivamente para estas coisas, peca. E Jesus disse que antes da sua volta, o mundo estará assim. Os homens estarão preocupados em comer, beber, e os amigos observem os noticiários radiofônicos, as páginas dos jornais. A preocupação atualmente é a carne. É carne. É a carne congelada. É a carne fresca. É a carne fresca, é a carne congelada. É a carne congelada, é a carne fresca. É carne, carne, carne. E os homens estão voltados para essas coisas. Não se vê nenhum político se levantar e dizer: a moral do nosso povo está caindo. Querem é carne. E o diabo fica alegre, bate palmas, aplaudindo essa decadência moral terrível que já envolveu também o nosso país. Eu, quando dei a volta em torno da terra, fiquei escandalizado com a imoralidade na Itália. Uma coisa horrível. A pornografia, mocinhas e senhoras vendendo fotografias, as mais indecorosas, as mais indecentes. Agora estamos vendo aqui no Brasil, estamos vendo em nosso país, e nós estamos orando para Deus abrir os olhos dos nossos governantes, para que eles vejam que o nosso povo sempre primou por uma educação, por uma moral, por um civismo exemplar sobre a face da terra. O Brasil sempre foi respeitado.
Mas o diabo quer fazer isso com o mundo todo. Eu tomei conhecimento de coisas em volta da terra que eu não pude escrever em meu diário. Não pude. E o diabo estava pensando que ia fazer de Jesus mais uma vítima. Então disse: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães.